Fala pessoal, tudo bem? Então a gente vai resolver aqui a questão de número 29, bora dar uma olhadinha no enunciado? Bom, como a gente sempre fala, né? Olhou para o enunciado muito grande? Talvez a ideia seja ler primeiro o comando da questão. Sobre os animais citados no texto, é correto afirmar que... Vamos então ver quais animais estão citados no texto? Olha lá, os ratões do banhado são animais nativos da América do Sul, onde vivem nas margens de lagos e rios. Possuem pelos, longa cauda cilíndrica e patas palmeadas. Além disso, são mais ágeis na água do que em terra. Então, em água, mais ágil do que em terra. Uma característica distintiva e importante são seus grandes dentes frontais cor de laranja devido à presença de ferro no esmalte dos dentes. Então, eles têm dentes grandes frontais, ou seja, na frente, e eles são meio alaranjados porque a gente tem o ferro, né? E aí, continuando, esses animais podem ser utilizados na produção de carne e de peles para o consumo humano. Ou seja, o pessoal caça esses animais e aí eu uso a pele deles e posso usar a carne. Olha lá, quando retirados de suas regiões de origem, pode se tornar espécies invasoras, porque se adaptam rapidamente aos locais onde são introduzidos, reproduzindo-se com eficiência na ausência de predadores e causando desequilíbrios no ecossistema. Pessoal, aqui a gente tem que fazer uma observação. Toda vez quando eu olho para uma espécie que não é do ambiente, não é daquele habitat e eu introduzo ela, isso é prejudicial na maioria das vezes. E por quê? Porque quase sempre quando eu coloco uma nova espécie, a gente não tem um predador natural. Em outras palavras, significa que essa espécie começa a se reproduzir, ela não tem como controlar a população dela, ela se reproduz, ela consome e praticamente ela invade todo aquele ambiente. Ou seja, espécies exóticas, espécies novas sendo colocadas em ambientes, poxa, talvez isso não seja uma boa ideia. Pensando nisso, vamos dar uma olhada nas alternativas. Letra A. Esses animais se adaptam ao meio ambiente em que são introduzidos, pois são mamíferos primatas facilmente domesticáveis, o que acarreta um grande equilíbrio no ecossistema local. Ei, cuidado! A gente leu na alternativa e vocês acabaram de ouvir uma explicação minha. Esses seres, se são introduzidos no ambiente, na verdade, é dois palitos para eles gerarem um desequilíbrio. E vai aqui contra ao que a questão está falando, né? Um equilíbrio do ecossistema local. Isso, na verdade, não é muito legal. Pessoal, vamos dar uma olhada na alternativa B? Podem ser utilizados como fonte de proteína animal e possuem adaptações que permitem a movimentação da água, apesar de serem mamíferos terrestres. Bom, o que acontece? No texto, ele fala algumas coisas pra gente, tipo, olha, eu posso comer a carne dele, tipo, olha, esse ser vivo, ele consegue nadar, ele tem uma locomoção aquática. Poxa, até agora parece que a alternativa B está redondinha, mas claro, a gente vai ter que ver as outras alternativas. Olha a C aqui, dilaceram a carne das presas, pois são mamíferos carnívoros com dentes caninos pontiagudos e muito resistentes devido à presença de ferro. Pessoal, de acordo com o texto, na verdade a presença de ferro não faz com que os dentes eles se tornem fortes. A presença de ferro, na verdade, faz com que o dente se torne alaranjado. Uma coisa, se eu quero dentes fortes, se eu quero um esqueleto forte, normalmente a gente precisa de ferro. Na verdade, a gente procura muito mais por fontes de cálcio e fósforo, né? Então a alternativa C me parece que está incorreta. Pessoal, dando continuidade, está acabando, firma, força, olha aqui a alternativa D. Pertence ao grupo de mamíferos ruminantes. Opa, vamos tomar um pouco de cuidado, porque os mamíferos ruminantes são aqueles que comem mato, comem plantas, e aí eles ficam ruminando, eles conseguem quebrar aqueles açúcares grandes que estão presentes no mato, que estão presentes nas plantas, e aí são ruminantes. Por exemplo, o boi. Poxa, o boi fica comendo, fica no pasto o dia todo, ruminando. Isso é um mamífero ruminante. No texto não fala nada sobre esses ratões. Será que eles são ruminantes? Provavelmente não, mas no texto não é dito nada, então me parece incorreto. E aí ele fala que eles têm a capacidade de engolir e mastigar o mesmo alimento mais de uma vez. Aqui a gente tem que tomar um pouco de cuidado, tudo bem? Pessoal, alternativa E, atuam no equilíbrio ecológico da fauna e da flora das matas e florestas, independentemente das regiões onde foram introduzidos. Novamente, pessoal, repete aquele erro, que é o quê? Eu não consigo garantir o equilíbrio, eu não consigo garantir, enfim, um ambiente saudável se eu introduzo esses seres em ambientes novos. Então, por exemplo, se eu coloco na fauna de matas e florestas, isso não significa que vai ser algo bom, tudo bem? Pensando em tudo isso, então a gente fecha em qual alternativa? A gente fecha na alternativa B. Pessoal, espero que vocês tenham gostado da resolução e é isso. A gente se vê na próxima questão.